Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2020 da Via Varejo. Esse evento está sendo transmitido pela internet via webcast. A seleção dos slides será controlada por vocês. Quem tiver na versão em inglês, por favor, atualize o link. Informamos que serão respondidas as perguntas dos analistas e que jornalistas interessados devem procurar a nossa assessoria de imprensa pelo e-mail imprensa@viavarejo.com.br. Antes de passar a palavra para o Roberto, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Via Varejo, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas, premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Via Varejo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes hoje o Roberto, CEO da companhia, Orivaldo Padilha, vice-presidente de Finanças e de RI. Agora, gostaria de passar a palavra para o Roberto. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, obrigado pelo interesse de todos na nossa empresa. Obrigado por virem aqui escutar o nosso call. Espero que todos vocês estejam bem, suas famílias também, estejam bem de saúde nesse momento que a gente está passando. Antes de iniciar, eu vou dar um breve status aqui de como nós estamos aqui na Via em relação ao Covid. Estamos tomando todos os cuidados com relação à saúde aqui. Nós já estamos com 1.017 lojas abertas, o que isso faz um total de 95% das nossas lojas. Tanto nossas lojas quanto nossa logística está seguindo rígidos protocolos para a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Na nossa matriz, a maior parte, mais de 90%, das pessoas seguem trabalhando remotamente em suas casas. Não temos data definida para retomar e nem estamos com pressa. A gente se adaptou extremamente bem a esse novo forma de operar. Estamos extremamente produtivos operando de forma remota. Como eu disse no nosso último call, com essa mudança toda que aconteceu no mundo, ganha o jogo quem se adaptar mais rápido, e a gente vem fazendo todas as adaptações necessárias ao nosso negócio, seja para o momento atual, seja para o momento que talvez venha aí pela frente. Falando aqui do nosso segundo TRI, ainda sem entrar na apresentação, foi um trimestre bastante desafiador e extremamente transformacional para o mundo todo, mas especialmente para a Via Varejo. Acho que ele foi maior. E assim, antes de começar, eu não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, eu quero dar um super obrigado ao timaço da Via Varejo. É impressionante a resiliência, a capacidade de adaptação e a paixão que esse time tem em servir aos nossos mais de 85 milhões de clientes. Então, muito obrigado ao time da Via Varejo. Tenho certeza que uma boa parte deve estar assistindo a gente nesse momento. Quero agradecer também a todos os nossos clientes, sejam os mais antigos, de longa data, sejam os novos clientes que estavam só dando uma passadinha, uma olhadinha nos nossos apps, nas nossas plataformas digitais, gostaram das novidades que viram e acabaram ficando por aqui, nos dando o privilégio de poder atendê-los. A gente vai fazer de tudo para manter esses novos milhares de consumidores aqui com a gente. E eu não posso deixar de agradecer também aos nossos 444.521 acionistas, que provavelmente também são todos nossos clientes. Obrigado por acreditar na nossa empresa, na nossa capacidade de fazer talvez a maior transformação digital, maior e mais rápida transformação digital do mercado brasileiro. Eu acho que os números que a gente vai apresentar hoje vai deixar a todos bastante felizes. Esse é o nosso quinto call de resultados.
Acho que o mercado já teve oportunidade de nos conhecer melhor. Então, eu gostaria de reforçar algumas mensagens que a gente vem agregando desde que a gente chegou, e eu acho importante a gente reforçar aqui. Primeiro, a gente segue muito forte no nosso muito forte e comprometido com toda a coerência e governança em todas as decisões que a gente toma aqui na Via Varejo. A gente vai sempre buscar um avanço muito rápido, mas com muita consistência e muita transparência, tanto na nossa transformação quanto nas nossas entregas de resultado. Eu acho que consistência e transparência é algo que a gente vem batendo aqui desde o primeiro call, e à medida que a gente vai entregando cada trimestre, eu acho que vai ficando mais evidente esse nosso compromisso. Eu acho que assim, nós somos um case hoje de transformação do mercado. Muita gente fala sobre nós somos uma empresa democrática, até pelo número de acionistas que a gente tem. A gente é inclusivo até, não só em termos do time que está aqui, dos clientes que estão aqui, mas também do mercado de ações. Então, acho bacana isso, e a gente vai cada vez mais, a cada trimestre, a gente vem melhorando o nível de informação que a gente tem aqui, para que todos tenham uma melhor clareza do que de fato é essa companhia que a gente está e do tamanho do potencial que essa companhia tem. Agora, depois de um ano, acho que todos estão vendo a nossa entrega e deixa bastante claro a consistência desse time, que a gente, na verdade, a gente não está aqui para ganhar uma partida de futebol, a gente está aqui para ganhar o campeonato mundial, a gente quer disputar o campeonato mundial, a Via Varejo tem total condição para isso, e a gente está rumando fortemente a Via para essa disputa. A gente vai sempre com absoluto respeito a todos os nossos competidores, mas a Via, com certeza, não estava ocupando o espaço que era dela, e a gente já está voltando a ocupar esse espaço. A nossa jornada aqui é de longo prazo, é importante isso ficar bastante claro, mas apesar de ser uma jornada de longo prazo, a gente se cobra muito e muito forte sobre entregas muito rápidas. A gente quer levar a Via Varejo, a Via Varejo já é isso, mas a gente quer que ela seja cada vez mais a via de compra de todos os brasileiros, onde, quando e como eles quiserem. A gente vai buscar o consumidor, buscar se relacionar com o consumidor da forma como eles quiserem. Então, indo aqui para a página 2 aqui da nossa apresentação, acho que é importante falar quem fez essa Via Varejo, quem fez essa transformação e quem transformou a Via Varejo nesse gigante digital que nós já somos. A gente acabou de fazer um censo aqui dentro da Via, então esse resultado acabou de sair. Nós somos hoje 41 mil colaboradores diretos. A média de idade dos nossos colaboradores está na média de 36 anos, tempo médio de casa ao redor de 5,4 anos. 47% do nosso time é formado por mulheres, 53% por homens no geral, e a gente tem 53% do nosso time ocupando a liderança da companhia em cargos de liderança. A gente considera a liderança aqui desde o nível coordenador para cima. Boa parte das nossas lojas, e vamos lembrar que cada loja é uma empresa, tem seus CEOs dessa loja como mulheres. Então, nós já estamos seguindo a mesma trajetória do Brasil. Hoje o Brasil já tem mais mulheres como chefe de família, e acho que isso está representado aqui. Temos mais de 2.150 PCDs e 1.750 menores aprendizes que já se engajam aqui com a gente, e a gente tem tudo para já escrever uma ótima história com esses aprendizes e eles se efetivarem aqui na Via Varejo. Acho que o que a gente busca aqui na Via é a maior diversidade possível. A gente quer que a sociedade brasileira esteja representada dentro da Via Varejo, assim a gente consegue conversar melhor com a sociedade, com o Brasil, e acho que a gente está num caminho, ainda temos bastante por fazer, mas acho que a gente está num caminho bastante acelerado e já numa ótima trajetória. Indo para a próxima página,
Eu acho que aqui, reforçando a via de compra de todos os brasileiros, onde, quando e como eles quiserem, isso já é uma verdade. A gente passou por um trimestre super desafiador, em que a gente viu mais de 80% das nossas lojas, aliás, 100% das nossas lojas a serem fechadas, e a gente conseguiu atender os nossos consumidores no local onde eles gostariam de ser atendidos. A gente conseguiu rapidamente migrar nossa venda para o online. O Padilha vai demonstrar depois como se dá essa evolução mês a mês dentro do trimestre, e é impressionante a velocidade com que a gente conseguiu fazer isso aqui. Nós fizemos um GMV total de 7,3 bilhões, sendo que desse 7,3, 5,1 bi foi no online. É um GMV sem precedentes, não existe como uma empresa que não é já digital conseguir fazer um GMV desse tamanho no online. Então a gente está bastante feliz com o resultado que a gente alcançou e mais feliz ainda com a qualidade desse resultado. Na próxima página, olhando aqui para os destaques, a gente, de novo repetindo aqui, acho que vale, a gente fez o 7,3 bi de GMV total, sendo que desse total, 70% foi realizado no online. O online compensa 100% da perda que a gente teve pelo lockdown, então a gente mais do que compensou o GMV. Eu acho que no meio do caminho, com a pandemia e mostrando a nossa capacidade de rápida adaptação, a gente criou o Me Chama no Zap, foi um sucesso absurdo, virou case mundial do Facebook. Acho que abriu caminho para vários outros varejistas também seguir nessa trajetória. A gente chegou até a falar com alguns aqui e repassou o conhecimento, porque acho que era um momento importante para o varejo, e as pessoas precisavam achar caminhos de manter o seu faturamento, e a gente fez esse papel. A venda representou 20% do GMV, mais ou menos, nesse trimestre, e mesmo com as mais de 1.000 lojas já abertas, a gente segue bastante forte no Me Chama no Zap, já está na sua terceira geração, está para chegar aí a quarta geração do Me Chama no Zap, e a gente conseguiu fazer os nossos mais de 20 mil vendedores virarem online e digitais. Então, aqui do lado direito, a gente cresce 280% no segundo trimestre versus o ano anterior, e se a gente isolar o mês de junho, o crescimento foi de 365%. No 1P, a gente cresce 311% no segundo TRI. Se isolarmos o mês de junho, 422%. A gente veio ganhando muita tração no mês a mês. No 3P, a gente cresce 180% e mais de 211% se a gente isolar junho. O 3P, a gente tem uma avenida de crescimento aqui, a gente está só começando o nosso negócio de marketplace, eu vou falar um pouco mais adiante. A gente tem um crescimento exponencial no número de usuários ativos, então vamos lembrar, quando a gente chegou aqui um ano atrás, a gente assumiu a companhia com 1,5 milhões de usuários ativos nos nossos apps. Hoje a gente finalizou o segundo trimestre com mais de 15 milhões de usuários ativos, é um crescimento gigantesco e de maneira sustentável. Então eu vou usar essa palavra sustentável aqui algumas vezes, porque assim surgiram algumas dúvidas à medida que a gente foi passando os números para o mercado, de quão sustentável era essa venda, de quão sustentável era esse crescimento que a gente vinha fazendo. E eu vou demonstrar aqui que é absolutamente sustentável, muito pelo contrário, a gente ganhou inclusive margem nesse período. Na próxima página, eu acho que assim, fica bastante óbvio a nossa rápida e acelerada transformação digital, que já aconteceu aqui na Via Varejo. Então, a gente sai de uma participação do nosso online aqui no GMV de 18,5% no ano passado para 70%. Óbvio que isso é impulsionado pela pandemia, mas jamais será o patamar que a gente vinha, até porque as lojas, já com mais de 1.000 lojas abertas, o nosso online continua crescendo de maneira muito acelerada.
Então, mesmo com as lojas abertas e as lojas reabertas estão vendendo super bem, mesmo assim, o online continua com crescimento super acelerado no período corrente agora. Então, o crescimento de GMV de 1P, a gente sai de um decréscimo no ano passado para essa subida de 311. No P mais 3P, a gente vai também de um decréscimo. O 3P estava mais acelerado no ano passado, naquele momento, em relação ao 1P, mas também para um crescimento de mais de 280%. E aqui acho que é algo extremamente esclarecedor para todos que tinham alguma dúvida sobre o quão sustentável era o crescimento da venda da Via Varejo. A nossa margem bruta operacional, portanto, não tem nenhum efeito não recorrente aqui, a vida como ela é aqui dentro, no nosso operacional. A gente sai de 27,3 para 30,7, é muito próximo do que foi agora nos trimestres anteriores. Então, a gente teve um crescimento super expressivo no online, sem rasgar dinheiro e sem destruir rentabilidade da empresa, muito pelo contrário. O Padilha vai abrir depois a composição da nossa margem bruta e ele vai demonstrar o tamanho de margem, o tamanho de ganho de margem que a gente teve na operação do online durante esse segundo trimestre. Ganho esse que veio para ficar, a gente já está com ele incorporado. Então, em números de usuários ativos, a gente sai de 1,5 milhão, vai para 15 milhões. A média de visitas, a gente sai de 73 milhões lá em 19 para 287 milhões agora no segundo trimestre. E o número de sellers sai de 4,7 para 6 mil sellers. Então, lembrando, a gente não tem absolutamente nenhuma dificuldade de chamar nossos sellers para a nossa plataforma. A dificuldade era nossa, da plataforma, em conseguir fazer um onboard acelerado de sellers. Isso já está sendo destravado com a nova plataforma e a gente deve rapidamente evoluir aqui no onboard. Tem muito seller querendo entrar, se aproveitar desse tráfego todo que a gente está gerando, e isso vai gerar muita recorrência. É um P ajudando o 3P e o 3P ajudando um P. Então, a gente está numa trajetória bastante vencedora. Na próxima página, então, aqui o uso do app. Eu acho que essa página aqui, ela mostra a consistência que a gente vem tendo no crescimento de usuários ativos. Então, se a gente observar lá em junho de 2019, era 1,5 milhão. Em setembro, que foi quando a gente, de fato, corrigiu as plataformas e começou a acelerar no online, a gente vem ganhando, na média, 3 milhões de usuários por trimestre, praticamente 1 milhão por mês, de maneira consistente. E aí o que aconteceu com a pandemia é que a gente ganha quase que 7 milhões, praticamente 7 milhões agora nesse trimestre. Mas, de novo, não tem compra de usuário aqui, não tem doação de produto, a gente está ganhando de maneira muito consistente, e seja dos já clientes Casas Bahia, seja dos milhares de novos clientes que estão experimentando as nossas novidades aqui, estão gostando, e a gente está fazendo um exercício gigantesco aqui de CRM, com toda a inteligência de dados que a gente já ganhou para manter esses clientes aqui conosco, esses novos clientes. 32% da nossa venda já vem do nosso app, era 12% no ano passado, 34% é M-Site, nós já somos mobile first, a gente está ganhando muita atração no nosso app, acabou de entrar, a gente tinha prometido app novo. Agora, lá quando a gente fez o Via Varejo Day no ano passado, a gente prometeu front-ends e novos apps, então já chegou, o app da Casas Bahia novo já está no ar, melhora usabilidade, melhora a busca, melhora carrinho, melhora a demonstração de produto, é totalmente renovado com o que há de mais atual de tecnologia. Indo para a próxima página, falando um pouco de Marketplace, a gente está só no começo da jornada aqui. Então, eu diria o seguinte, não tem nada que exista hoje no mercado, em termos de tecnologia para Marketplace, que a gente não possa ter aqui. A tecnologia hoje está mais barata, mais acessível e mais rápida. É só ver o que a gente fez de transformação nessa companhia em um ano. Então, a gente rapidamente vai ganhar a tração aqui no Marketplace. A gente vai usar todo esse poder
que a gente já tem no nosso 1P a serviço do 3P, todo esse fluxo. A gente daqui a pouquinho vai colocar todos os nossos vendedores já vendendo produtos de 3P. O nosso crediário estará a serviço do 3P também daqui para o final do ano. E a nossa logística também estará a serviço do 3P. Então a gente vai ganhar muita atração aqui. Já é um crescimento super robusto, a gente fez quase 1 bi de GMV no Marketplace, mas tem bastante coisa ainda por vir, a jornada está só no começo. Então, a gente já tem 4,2 milhões de SKUs diferenciados aqui no nosso Marketplace, e a gente tem bastante coisa para acontecer daqui para o final do ano. Indo na próxima página, falando aqui um pouco de margem e estoque, eu acho que assim, eu falei no nosso último call que acho que a gente tinha acertado bastante em tomar a decisão de melhorar e conseguir recebendo mercadoria no momento em que a pandemia começou. Sem dúvida nenhuma, foi uma decisão super acertada. Eu acho que está muito ligado ao core do nosso negócio aqui. A gente sabe como fazer muito bem esse jogo, está no nosso DNA. Então, a gente está com 100% do estoque renovado, isso ajudou também o incremento de margem, a gente seguiu recebendo mercadoria, a gente está mantendo os estoques bem equilibrados, apesar de uma eventual ruptura ou outra da indústria, a indústria começa a sofrer um pouco mais, talvez uma ausência de embarque do período pré-Covid, mas a gente está muito bem encaminhado, muito bem planejado e muito bem programado com a indústria. A integração omnicanal ajudando muito a gente, então a loja a serviço da logística em todos os sentidos, e sem dúvida, acho que assim, a execução estratégica com que a gente está fazendo o pricing aqui está sendo um grande diferencial para essa companhia. Tem muito por vir aqui nessa modalidade de pricing, mas a gente tem um timaço aqui no comercial que tem isso no seu DNA. Então, a gente está bastante tranquilo aqui e bastante confiante na nossa trajetória em termos de margem e estoque. Indo para a próxima página, no crediário, é um meio de pagamento super tradicional da bandeira Casas Bahia. A gente tem relações históricas aqui com os nossos consumidores, é extremamente resiliente. O Padilha vai detalhar isso um pouco mais adiante, mas assim, o pouco de inadimplência que a gente viu subir no começo, que foi muito configurado pela ausência da loja como ponto de pagamento, ele já se corrige numa velocidade muito acelerada. Então, o Padilha vai demonstrar isso em detalhes. A gente começou no meio dessa pandemia, no meio do segundo trimestre, o nosso crediário digital, então é o mesmo carnezinho que o nosso cliente conhece desde sempre e que é tão democrático, agora na versão digital, já fez uma carteira de quase 120 milhões, então ele já está funcionando para a nossa base de pré-aprovados e a gente vai rampando isso daqui para o final do ano. A tendência é que ganhe bastante corpo e bastante representatividade a nossa venda digital. A gente aumentou muito a base de cliente pré-aprovado, a gente remodelou completamente a nossa escoragem de clientes, a gente reviu todos os nossos motores de crédito, nossos cientistas de dados estão operando fortemente aqui junto com o nosso time de crediário. A chegada do Calabro potencializou bastante para nós isso aqui. Agora no segundo TRI, a gente potencializou quase que ao máximo a forma de concessão de crédito, 90% da decisão já é de maneira automatizada, então tem toda uma inteligência por trás fazendo a concessão do nosso crédito com todos os nossos modelos, e isso já representa 90% das nossas vendas do crediário. Então a gente está também extremamente bem encaminhado, o crediário vem ganhando mais corpo ainda dentro da Via Varejo, na bandeira Casas Bahia, e agora também no online. Então a gente tem um caminho aqui também apontando para um crescimento da participação do crediário. Na próxima página, em termos de cultura tech, a gente continua fortemente empenhado aqui em ampliar o nosso time de tecnologia. Já são 1.400 desenvolvedores,
já somos 150 squads em 3 tech hubs, já somos 29 tribos aqui, um time extremamente robusto. A gente acabou de anunciar, ontem, acho que foi, a gente está abrindo 300 vagas aqui para o time de tecnologia, já na modalidade officeless, então o time vai trabalhar remotamente desde a partida e já será contratado para trabalhar de maneira remota. Então isso quebra vários paradigmas com relação ao time querer ou não querer estar em determinados locais, ele vai operar de onde ele quiser. Na nossa próxima página aqui, acho que assim, a evolução da nossa plataforma continua de maneira acelerada. A gente tinha feito várias promessas lá no Via Varejo Day, então o Via Mais renovado, ele já está no ar. A nossa experiência do celular na mão dos nossos vendedores fazendo a venda também já está no ar, a gente já está em rollout disso, já está em 2 estados e a gente segue fazendo o rollout daqui para o final do ano para 100% do Brasil. A nova experiência, o uso do Wi-Fi para a gente capturar o consumidor, entender ele e já deixar na mão dos nossos vendedores quem é o consumidor que está entrando, qual o histórico dele, limite de crédito aprovado. Então a gente já está muito acelerado no processo de geolocalização. Então acho que a gente está muito bem encaminhado. Nos canais online a gente já colocou os novos apps, já colocamos os novos front-ends também, tem muita melhoria ainda por vir, e no Marketplace a gente está colocando agora a nova plataforma que destrava o onboard mais acelerado de lojistas. Então isso vai potencializar muito o nosso ganho em termos de recorrência, em termos de mais variedade de itens, e assim por diante. Na próxima página, falando de logística, a gente tinha prometido para esse ano aqui 120 mini hubs, nós já estamos em 380 e a gente vai fazer ainda no terceiro trimestre, nossa meta é chegar em 500 mini hubs. Então todas as cidades em que a gente precisa de um mini hub, nós teremos um mini hub já nesse ano. Isso é um diferencial sem precedentes. Acho que assim, a Via Varejo tem vários pilares de sustentação e, sem dúvida, a logística é um deles. Ela nos diferencia muito fortemente de tudo que existe no mercado. Eu acho que assim, a barreira de tecnologia, a gente já está deixando claro que ela é uma barreira que não é mais intransponível, ela é relativamente rápida e relativamente acessível. A gente já está cobrindo esse déficit. Agora, montar a estrutura de logística que essa companhia tem não é fácil, não é rápido, e estar presente na maior parte dos municípios brasileiros, fazendo o last mile para o Brasilzão para dentro, à medida que o online vai ganhando mais representatividade no Brasil, hoje ele é 6%, basicamente as grandes capitais, onde a logística é relativamente fácil de fazer. À medida que isso vai entrando no Brasil adentro, ter as 1.000 lojas a serviço da logística e ter toda essa malha que a gente tem, sem dúvida nenhuma, destrava muito o potencial e nos deixa numa vantagem bastante importante no mercado brasileiro. A Zaplog, a gente incorporou ela agora no segundo trimestre, ela já está ativa com 330 dos atuais 380 mini hubs. É uma questão de mais algumas semanas, ela vai estar ativa com todos os nossos mini hubs. Está muito acelerado o processo de entrada da Zaplog. O 3P, a gente vai colocar, como eu disse, a logística também a serviço do nosso marketplace. À medida que a gente vai indo aí para o final do ano, isso vai acontecer. Ela já está disponível hoje via Zaplog. A Zaplog já consegue operar o nosso 3P, mas a gente vai fazer isso tudo percorrer por dentro da malha logística da Via Varejo, e aí acho que a gente ganha mais uma avenida importante, um potencial bastante importante. Só como curiosidade, nesse segundo trimestre de 2020, só do online, nossa logística processou e realizou mais de 5 milhões de entregas, com um índice de eficiência acima de 95%.
E aqui é importante porque isso conversa muito com o nosso NPS e com o nível que a gente aparece nos fóruns de reclamações de clientes. Então, se a gente pegar o Reclame Aqui como exemplo, a Via Varejo vinha numa liderança ruim nesse negócio lá no terceiro tri do ano passado. A gente convido todos a verem isso agora. Não estamos na posição que nós queremos estar, tem bastante coisa para fazer e nós estamos mais ou menos a 60, 90 dias de dar um salto maior ainda de qualidade na relação com o pós-venda dos consumidores. Mas hoje a gente já saiu do top lista, nós não estamos mais entre os primeiros e tem outros varejos lá que despontaram nessa posição. Então a gente está bastante feliz com o caminho que a gente está trilhando aqui em relação à velocidade da nossa logística. Indo para a próxima página, falando no nosso banco, então assim, é a nossa carteira digital já funcionando como um super app. Nós já temos mais de 1.700.000 downloads do Bank. A aceitação está sendo espetacular. A gente fez a integração do Bank, a integração total dele nesse segundo trimestre, e aí a gente passou a poder compartilhar as nossas bases de dados. O Bank mergulha no nosso lake com mais de 85 milhões de clientes. Então, a gente já está aqui com 83% de crescimento nas novas contas no segundo trimestre de 20 versus o primeiro. E se a gente olhar só o mês de julho, ele já cresce 93% sobre o trimestre inteiro, sobre o segundo trimestre inteiro. Então, ele vem tendo ganhos exponenciais. A TPV também, a gente vem crescendo, está com 120% de crescimento no segundo trimestre. Já temos mais de 106 mil clientes do crediário on-board no Bank, então o CDC já está lá no Bank, e a gente tem uma redução gigantesca de custo de aquisição de cliente, dado toda essa base que a gente tem aqui, toda a relação que a gente já tem do cliente, é muito barato para a gente fazer a aquisição desse cliente, muito diferente do que a gente vê no mercado. O nosso custo de aquisição é extremamente baixo. Indo para a próxima página, olhando aqui para a nossa estrutura de capital, a gente encerra o segundo trimestre corrigindo talvez um dos grandes problemas que a Via Varejo tinha, uma das grandes deficiências, que era exatamente a estrutura de capital da empresa. Nós fechamos o segundo TRI com 7,4 bilhões no caixa, entre caixas e recebíveis não descontados. A gente fez uma movimentação na estrutura de capital com mais de 10 bilhões de transação, então a gente fez o nosso follow-on, foi super exitoso, acho que o primeiro grande follow-on dessa nova rodada pós-pandemia. A gente captou 4,4 bilhões, acho que os nossos acionistas que entraram estão felizes, o papel vem andando bem desde então. Isso nos possibilitou, junto com outras atitudes que a gente tomou, resgatar a nota que vencia agora em setembro, de 1,5 bi, e ato contínuo a gente já abriu uma nova debenture de 1,5 bi também para um range de 2 anos de média, e a gente também fez uma proteção para a companhia de 2,5 bi de CCB, também para até 2 anos. A gente concluiu a aquisição de Airfox e a Zaplog. Olhando aqui para o outro lado, mesmo num trimestre, aqui do lado direito, mesmo num trimestre com bastante dificuldade, a gente tem geração de caixa positivo de 246 milhões, é 1,4 bi melhor do que era no segundo TRI de 2019, e a gente também teve o crédito excepcional de trânsito e julgado de PIS/COFINS de 364 milhões, que a gente está claramente destacando aqui no nosso resultado, para que fique bastante evidente e transparente o que é recorrente e o que não é recorrente. Mas essa estrutura de capital nos deixa numa posição bastante sólida para fazer todo o crescimento que a gente quer fazer com a Via e toda a transformação que a gente quer seguir fazendo aqui na Via Varejo. Então, a gente está com uma posição bastante sólida para todos os novos desafios aí que estão por vir.
Indo para a próxima página, então olhando para toda essa transformação que a gente já fez, o quão digital a companhia já está, se a gente imaginar o que são os próximos passos da Via Varejo, a gente tem eles muito bem desenhados, a gente segue na jornada diária de melhorar a conversão, acho que isso é o dia a dia de todo o negócio online. Então, com o novo app da Casas Bahia já entregue, a gente vai agora buscar a entrega do novo app do Ponto Frio e do Extra.com. A gente está fazendo um esforço grande para lançar tudo isso antes da Black Friday agora de 2020, também com a mesma usabilidade, com UX renovada, com toda facilitação de navegação de produtos, carrinho de compras também melhorado, com muito menos cliques para a gente chegar no final da compra. Tudo isso que está aplicado hoje em Casas Bahia também será aplicado nesses dois novos apps, e também tem melhorias ainda por vir no app de Casas Bahia. Tem agora uma jornada de melhoria contínua que o time está preparando. A gente também começa a nossa jornada de precificação. Então, os nossos cientistas de dados estão mergulhados, uma parte deles estão mergulhados nesse momento aqui para remontar toda a nossa jornada de precificação e colocar ela de maneira mais inteligente. Então, a gente tem ganhos para vir aqui, seja de venda, seja talvez de um potencial ainda de margem a capturar. No processo de marketplace, a gente está na jornada nossa busca aqui é por um onboard de seller em tempo real, então a gente não quer delay para a entrada de novos sellers. A gente vai abrir para os sellers, daqui a pouco, também já estamos desenvolvendo a possibilidade dos sellers fazerem cupons aqui no nosso negócio e eles pilotarem a quantidade de desconto que eles querem dar para fazer a venda transitar aqui dentro das nossas plataformas. O Envias, que é a malha da Via Varejo, também a serviço do 3P, como eu já disse, a gente também está nessa jornada, e a gente também está na jornada de buscar o full commerce para os sellers que eventualmente tiver interesse. A gente pode fazer a operação completa aqui dentro. Também estamos nessa jornada, e essas melhorias virão trimestre a trimestre, essas melhorias irão acontecendo. A gente continua nos próximos trimestres ganhando uma nova companhia a cada trimestre com essas melhorias que virão. A otimização também no offline, então o Via Mais, tanto no desk quanto no mobile, a gente vai impulsionar a venda de 1P e 3P. O crescimento do Ship from Store, a gente está, como eu disse, vai chegar a 500 mini hubs ainda no terceiro trimestre, então a gente deve impulsionar bastante esse diferencial que a gente tem de fazer o last mile a partir do mini hub. Isso representa uma economia, isso junto com a Zaplog, representa uma economia importantíssima no nosso custo de delivery. O Wi-Fi aqui é totalmente disponível para os nossos consumidores na loja e captando os apps dos nossos clientes lá na loja para poder rapidamente fornecer informação para os nossos vendedores e facilitar também a jornada do nosso cliente. Se ele quiser fazer uma jornada na nossa loja utilizando o app dele, a gente também está preparando a nossa loja física para isso. Então, cada vez mais, a loja física mais integrada com o online e o online mais integrado com a loja física. A gente segue a jornada de aprimorar nossa cultura tech, então a gente vai revitalizar o Tech Hub aqui de São Caetano e preparar ele para essa nova onda que a gente está vindo. A gente está muito forte aqui na nossa política de home office, de officeless, então a gente já, como eu disse, abriu 300 vagas para puro officeless. A gente, dado que a maior parte do time hoje de matriz está em casa, a gente está montando aqui qual vai ser a nossa política de home office para depois que isso tudo acabar. Por enquanto, todos em casa, mas a gente está muito forte nessa jornada. Metodologia ágil, cross the company, então, assim, tanto para a tecnologia quanto para a companhia.
tem um cruzamento dessas coisas acontecendo aqui. Eu acho que assim, a, a, a nossa tecnologia está 100% dentro das áreas de negócio, assim como as áreas de negócio estão 100% dentro da tecnologia. Em todos os cantos dessa empresa se respira tecnologia e em cada canto da tecnologia se respira negócio. Então a gente está extremamente bem encaminhado nessa virada digital que a gente está dando. E o Bank, a gente tem muitas funcionalidades de Super App, já tem hoje, tem muita coisa vindo ainda. Nós estaremos totalmente integrado com o Pix. No momento em que ele começar a operar, o Bank já estará pronto e operacional, também com QR Code. A agência e conta também vem até o final do ano, e conta PJ também, a gente está na jornada de fazer acontecer. Eu vou passar para o Padilha agora, para ele detalhar aqui os nossos resultados, e na sequência eu volto aqui para as perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Boa tarde, só ter certeza que estamos com o áudio ok. Começamos então na página 17, já com os primeiros dados financeiros comparáveis com o ano passado. Aqui é a abertura do GMV, então ratificando aqueles números lá das primeiras páginas que o Roberto apresentou. A companhia cresce 0,5%, né, praticamente compensa toda a perda pelo fechamento das lojas durante a pandemia, através do 1P e do 3P. Né? Os números estão aí, já foram falados, crescimentos bastante robustos, com pico no mês de junho de quase 40% no GMV total, 365 no online, 422 no 1P, 211 no 3P, as lojas caindo 27%. Nós também colocamos no release muitas perguntas de investidores de como ficam as lojas após a reabertura. Os conceitos de same-store sales usados no passado são muito difíceis de ser aplicados nesse momento de fechamento e reabertura. A gente tentou pensar isso de forma mais objetiva possível e, usando o conceito antigo das mesmas lojas abertas no mês de abril, maio e junho, chegamos num crescimento de 15% das lojas, no conceito mesmas lojas. Se a gente comparar os dias em que essas lojas ficaram abertas nesse ano, no segundo trimestre, e no ano passado, no segundo trimestre, chegamos a 23%, o que mostra também que as lojas físicas reabertas conseguiram capturar um crescimento bastante relevante. Na página 18, a gente já abre o resultado bastante importante para a companhia, mostrando aí os 7.300 de GMV total, um crescimento então de 0,5%, 34 milhões a mais. A receita bruta fica prejudicada, principalmente pela questão das lojas, 545 milhões abaixo, 6 bilhões 461, um lucro bruto de 35,3%, 1 bilhão 862, 182 melhor que o ano passado. Obviamente, isso está afetado pelo efeito do crédito fiscal de PIS/COFINS transitar em julgado no trimestre, já contabilizado também nesse trimestre. Eu vou mostrar para vocês como ele foi contabilizado dentro das diversas linhas da DRE. Despesa SG&A, despesas gerais com vendas e administrativas, 1 bilhão 365, 25,9, tem um comportamento bastante diferente ao longo do trimestre. Eu vou mostrar para vocês como a despesa operacional e a margem operacional se comportam também. Chegamos, então, no resultado contábil de 10,50 de EBITDA, 555 milhões, 173 que o ano passado, 4,20 pontos percentuais acima. Despesa financeira também tem parte do impacto da contabilização do crédito fiscal, 200 milhões, 3,80, 74 milhões melhor que o ano passado, um lucro líquido, portanto, de 65 milhões, 1,2%, melhor em 227 milhões que o mesmo trimestre do ano passado, 3,9 pontos percentuais. Na página seguinte, página 19, vamos isolar os efeitos não recorrentes desse trimestre e também do mesmo trimestre do ano passado para podermos fazer uma comparação sem esses efeitos. Então, nesse ano, tivemos, então, 241 milhões desse crédito fiscal contabilizado em lucro bruto,
123 milhões desse mesmo crédito fiscal, correção monetária, contabilizado em despesa financeira, melhora a despesa financeira. Tirando esses efeitos, a companhia chegou num prejuízo operacional no trimestre de 176 milhões, 3,30. No ano anterior, no mesmo trimestre do ano anterior, também houve vários ajustes de efeitos não recorrentes. O primeiro deles, 51 milhões de venda de créditos fiscais e 157 milhões em despesa de PIS/COFINS também sobre despesa de propaganda e publicidade. Ficamos, então, com um ajuste de 203 milhões no EBITDA e 134 milhões no lucro líquido. Feitos os ajustes, a gente passa para a próxima página, página número 20. Nós conseguimos observar exatamente o efeito, a performance operacional nos 2 trimestres, de forma comparável. Então, temos, 7.260 contra 7.175 no ano passado de GMV total, um crescimento de 1,20, 85 milhões melhor. Lucro bruto operacional de 30,7, 1 bilhão 621, um pouquinho abaixo do ano passado em termos monetários, mas 3,4 pontos percentuais acima do ano passado. Eu vou ter um slide especial só para explicar esse efeito, para demonstrar que ele é real. Em termos de SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, 1.365, 25,9, contra o ano passado 25,30. Aqui o impacto forte do fechamento das lojas, também vou explicar. 147 milhões melhor que o ano passado, 0,60 pontos percentuais pior em termos de percentual. EBITDA operacional 314 milhões, 5,9, quase o dobro do ano passado, 179 com 3%, 135 milhões melhor, despesa financeira pior, e aí com todos os impactos havidos no começo da pandemia, principalmente durante o mês de abril e começo de maio, e aumento também das taxas de juros, principalmente nesse pico inicial da pandemia. Mais 49 milhões abaixo, pior do que o ano passado, 3,80, mas melhor em termos de percentuais. Então, 176 milhões de prejuízo nesse trimestre, 3,30 negativo, contra o ano passado, operacional, quase 300 milhões. Então, o nosso prejuízo, mesmo com a pandemia neste ano, foi 120%, 120 milhões melhor, menos pior do que o prejuízo do ano ano passado, no mesmo trimestre. Na página 21, a gente apresenta uma clara fotografia do que aconteceu ao longo do trimestre. Os 3 meses foram completamente diferentes. Então, na primeira linha, é a primeira vez, excepcionalmente, abrindo esse mês a mês, para deixar clara a performance operacional da companhia. No mês de abril fizemos um faturamento de uns 874, bastante abaixo. Então, a recuperação operacional via online, ela não aconteceu de imediato, ela veio acontecendo ao longo dos meses. Então, de abril para maio já houve um crescimento de 650 milhões no GMV, e de junho para abril, quase 1 bilhão acima de faturamento. Essa recuperação foi excepcional, ela ela faz referência em todo a transformação online acontecida na companhia nesse trimestre. Então, primeiro, recuperação do faturamento ao longo do trimestre. Segundo, uma forte recuperação. Nós já havíamos vindo falando isso, já havíamos falado isso no call anterior, o grande potencial que a companhia tinha e tem de fazer margem bruta e principalmente margem comercial de produto, por todas as fortalezas da companhia, know-how comercial, poder de compra, gestão de estoque, e também vou falar um pouco disso mais para frente. Então, lucro bruto em abril de 26%, 30,8% no mês de maio e 33,5% no mês de junho, fechando o trimestre com 30,7%, que é um número excepcional. A despesa, na medida que as lojas vão reabrindo, e o faturamento global, tanto das lojas como do online, vem aumentando, há um ganho de produtividade. Então, saímos de 29,8, 25 para 25,10 para 24,0 no mês de junho. Obviamente, isso tudo com forte gestão
das despesas durante o trimestre, renegociamos praticamente tudo, aluguéis, despesas de pessoal, toda a questão da legislação que permitia compensação, suspensão de jornada, flexibilização de horário, foram utilizadas pela companhia. Com isso, fica bem clara a recuperação absolutamente total do resultado da companhia, de um EBITDA negativo perto de 3% no mês de maio, para 6,60 já no mês de maio, desculpa, 2,70 negativo no mês de abril, para 6,60 positivo no mês de maio, e ultrapassando 10% no mês de junho, o que mostra que aquele prejuízo basicamente foi formado nos primeiros 30, 40 dias do trimestre. Na próxima página, nós também damos explicação de como foi formado essa margem bruta de 30,7, comparando com o ano passado, 27,30. Então, primeiro, há uma mudança bastante importante de perda de mix de venda de imóveis. Essa é uma venda bastante forte em termos de volume monetário nas lojas físicas. Então, isso significa uma perda de 0,5 ponto no lucro bruto. O mix entre canais off e on, o mix de lucro bruto das lojas é um pouco maior, em função da penetração de categorias como móveis, por exemplo, outras categorias bastante relevantes também, formação de lucro, de resultado operacional de crediário e serviços, principalmente garantia estendida, né? Aqui, na mudança de canal, temos uma perda de 2,30, obviamente, com a recuperação das lojas e a reabertura das lojas, esse mix volta a se recuperar. O terceiro elemento é a mudança. Nós tínhamos um pedaço do nosso financiamento de fornecedores, como risco sacado e convênios, que virou uma dívida bancária, então saiu lá do custo dentro do lucro bruto e passou a ser uma despesa financeira na conta de despesa financeira. Isso melhora a 0,60 o bloco de margem e fica óbvio aí que todo o ganho de negociação, de poder de compra, das decisões que a companhia tomou no início da pandemia de formar estoques robustos para crescer durante esse período, se revelaram corretas, e aí demonstra um ganho absolutamente de 5,6 no trimestre, perfazendo então dessa forma os 30,7 de margem bruta no trimestre. Na próxima página também, reforçando aqueles temas de gestão de estoque, comentados pelo Roberto no começo da apresentação. A companhia, nós tomamos a decisão de fazer estoques bastante robustos no começo da pandemia, lá no final do mês de abril. A gente não fechou nossos depósitos, mantivemos os acordos comerciais com fornecedores, também compramos excedentes de produtos que foram rejeitados por outros clientes, né, que fecharam seus depósitos durante o início da pandemia. Formamos e mantivemos durante o trimestre robusto patamar de 5,3 bilhões de estoque, que a maioria de vocês que falaram com a gente durante esse processo lembram de eu ter falado que isso significava um potencial de quase 8 bilhões, acima de 8 bilhões a preços de venda. No quadro da direita, apresentamos também o mesmo conceito em giro, em dias de estoque, também elevamos de 100 para 124 dias. Esse volume, absolutamente, olhando para frente, olhando o nosso potencial futuro de venda, garantimos que é absolutamente normal e a companhia consegue manter os seus estoques e a reposição e o fluxo normal de reabastecimento, apesar de um momento de restrição dos fornecedores. Na página seguinte, a página 24. Ok? Estamos ok? Eu estou vendo uma outra imagem aqui no... Estamos ok. Estamos ok? Página 24, então, eu também demonstro
Nós demonstramos aqui a posição de caixa no final do trimestre, mais para mostrar que a composição de pós-follow-on não considera nenhum consumo de caixa utilizando esse recurso novo que entrou na companhia no final do trimestre. Então, descontando esse efeito, entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, a companhia gerou quase 250 milhões de caixa. Se a gente olhar o mesmo trimestre, a mesma variação entre o primeiro e o segundo trimestre do ano anterior, houve um consumo de 1 bilhão e 100. Podemos dizer que a companhia melhorou sua posição de caixa operacional em mais de 1 bilhão e 300, quase 1 bilhão e 400 durante o trimestre. Obviamente, com o reforço do alongamento da CCB e do follow-on, essa posição traz a confortável posição aí de quase mais de 7 bilhões de caixa e recebível. O próximo slide, para encerrar minha apresentação e a gente entrar para as perguntas e respostas, é a posição de balanço do nosso crediário. É a segunda vez que a gente coloca esse quadro nas nossas apresentações. Eu acho que ajudou muito os investidores a entender como é que é a nossa operação. Ela faz referência às páginas que podem ser consultadas no ITR. O ITR ele apresenta uma visão contábil. Portanto, juros futuros, passivos e ativos, eles estão em contas separadas, né? Então, quando nós olhamos de forma gerencial, a companhia tem 3 bilhões 115 de ativo a receber e 3 bilhões 921 de a pagar, a repassar para os bancos, né? Essa é uma posição no mesmo trimestre, no trimestre anterior deste ano, a gente tinha uma posição relativamente menor. Houve, durante abril e maio, até final de maio, até as lojas voltarem a abrir, uma baixa produção de novos carnês, novos contratos. Essa posição reflete no nosso ativo a receber e está aí demonstrado. No ativo, nós temos esse trimestre, 776 milhões de juros a apropriar em meses seguintes e 88 milhões de juros ativos a apropriar nas contas de passivo, né? Importante a posição sobre a PDD, a PCLD, antiga PDD, de 399 milhões, isso significa 12,80% da carteira em cobrança. Na posição do primeiro TRI, nós tínhamos 11,50%. Eu venho reforçando isso ao longo de todos os contatos com os nossos investidores, analistas, que nosso crediário tem uma resiliência histórica. Isso não é desse ano. Sempre que a crise, o crediário aponta para essa consistência e baixo risco. Basicamente, aconteceu uma bolha de atraso, principalmente no mês de abril, no mês de maio. Esse processo se deu basicamente pelo fechamento das lojas. Nós tínhamos uma posição de cobrança fora das lojas de 6%, subiu para quase 65% dos carnês do mês de abril, por exemplo, foram pagos no mês de abril, mas 35% não foram pagos. Isso já desconsiderado aqueles que tiveram a prorrogação para o final do carnê. À medida que as lojas foram reabertas e acentuado essa reabertura a partir da segunda metade do mês de maio, o processo de cobrança foi bastante acentuado. Nós chegamos a ter picos de cobrança, filas nas lojas, tivemos até que ter cuidado com essas filas em função do isolamento social, mas batemos todos os recordes do ano durante o final do mês de junho, julho, agosto também está acontecendo isso, se comparado com o período pré-Covid, o que mostra e nos deixa tranquilos de que há uma recuperação forte andando. A gente acredita que toda a recuperação desse atraso deve acontecer ao longo do terceiro trimestre de 2020, né? E soma-se a isso o retorno da produção. Ou seja, o retorno da venda de novos carnês e de novas vendas financiadas pelo crediário. Nós acreditamos que esse é um instrumento realmente bastante seguro para a companhia. A gente não viu risco maior do que o que já tínhamos medido, isso está refletido nesse volume de provisão, e também observamos um grande potencial desse instrumento fazer frente
ao nosso crescimento, considerando que muitos bancos reduziram limites de cartões de crédito, que é um instrumento completamente diferente do comportamento do cliente, do crediário. Soma-se a isso também a questão do crediário digital, um volume já praticamente num período de piloto, fazendo quase 120 milhões de carteira, bastante promissor. Então, temos, portanto, bastante segurança de que esse é um instrumento seguro, grande potencial, baixo risco, ou os riscos totalmente controlados por nós. Então, era isso. Obrigado. Roberto? Vamos para as perguntas e respostas. Começando aqui com uma pergunta do Vitor, do Credit Suisse, Roberto e Padilha. Ele quer saber se o aumento da venda online ele veio mais de novos clientes ou clientes já existentes, e se houve alguma canibalização entre a venda online e a loja física, principalmente quando começou a reabrir as lojas. Vitor, obrigado pela pergunta. Assim, a gente teve um mix dos dois, tem muito cliente novo entrando na base e também muitos dos nossos clientes comprando via digital. Então tem um mix aqui, mas tem milhares de novos consumidores. E à medida que a gente reabriu as lojas, a gente seguiu crescendo bastante forte no online. Então a gente vem com a loja física hoje crescendo forte, o vendedor na loja física fazendo muita venda, seja do cliente que está entrando na loja, seja do cliente que está chamando ele no Zap, e ao mesmo tempo o nosso online continua bastante pujante também o crescimento. Então a gente não vê obviamente tem algum equilíbrio, mas a gente segue crescendo bastante forte no online ainda, mesmo depois das lojas reabertas. Nossa próxima pergunta é do Bob Ford, da Merrill Lynch. O Bob queria entender um pouco melhor qual que é esse novo relacionamento com a Globo, em termos de funcionalidade, e como vai funcionar essa parceria no nosso marketing. Bob, obrigado pela pergunta. A Globo acabou de lançar o T-Commerce. A gente é algo experimental, é algo que ela acabou de inaugurar aqui. A gente começou com eles no final de semana passado. A gente vem engajado nesse projeto com eles há algum tempo, então a gente sempre desafia nossa agência e todos os parceiros a como a gente pode inovar na maneira de fazer venda e se relacionar com os nossos consumidores. Então a Globo nos convidou para essa parceria e a gente está junto com eles fazendo esse projeto. Então, basicamente, tem uma interatividade que acontece com o telespectador, onde ele pode comprar vários dos produtos que estão no programa, que estão sendo apresentados no programa, e de maneira super interativa, com controle remoto, ele consegue gerar uma compra ou com o próprio app via QR Code. Então é uma iniciativa, a gente gostou, foi bem bacana o teste, a gente está engajado aí com a Globo, seguindo numa melhoria, e a gente continua nesse processo com eles de inovação. Próxima pergunta do Tobias, do Citibank. Ele quer saber se na nossa percepção da empresa, o que justifica essa recuperação e forte crescimento do varejo físico. Seriam os vouchers do governo, alguma substituição de consumo entre setores, e se essa tendência continua? Oi, Tobias. Obrigado pela pergunta. É difícil de chegar a essa conclusão ainda, viu, Tobias? A gente não está, como as coisas estão indo super bem, a gente não está nem questionando muito da onde está vindo, mas assim, o que a gente vê é que, de fato, tem alguns setores, como viagem, alguns outros, que estão mais prejudicados, e o consumidor está dando mais atenção para casa, e casa impacta diretamente com o nosso negócio aqui. Então, tem muita gente no Brasil que ainda não compra online, essas pessoas que não compram online estão voltando para a loja, a venda está muito mais assertiva, o consumidor não está dando aquele passeio, dando só aquela olhadinha, ele já entra bastante definido
em relação à categoria que ele está buscando, e os nossos vendedores são mestres em ajudar essa venda a acontecer e definir qual é o melhor produto para o cliente. Então, assim, não dá para entender o impacto do Corona Voucher nesse momento, mas a gente está vendo ainda um consumo bastante acelerado nas lojas, mais acelerado do que a pré-pandemia, e mesmo assim a gente segue bastante acelerado no online. A próxima pergunta é do Thiago Macruz, do Itaú. Ele quer entender quais são os drivers que explicam essa margem bruta. O tráfego online estava forte e houve algum benefício, se a gente não precisou entrar em competição, e se houve menor remarcação no período. Oi, Thiago, obrigado pela pergunta. Assim, o mercado está forte como sempre esteve, a concorrência está aí. Eu acho que assim tem uma excelência aqui, a gente tá muito no DNA da companhia fazer esse jogo comercial, a gente tem um timaço aqui que toca esse negócio, e acho que a gente se aproveitou desse momento e do fluxo gigante que a gente ganhou aqui no online. Na verdade é o seguinte, as nossas marcas são muito fortes, o que faltava era a gente agregar um bom nível de serviço lá no online. Não era, o consumidor até queria comprar com a gente online e acho que ele sempre quis. Faltava a gente estar pronto para receber esse consumidor e agora a gente está pronto. Agora a gente está com as nossas plataformas extremamente funcionais para atender ele e com todo o ciclo da venda aqui dentro, com todo o ciclo logístico também pronto. Então eu acho que foi uma soma aí de toda a fortaleza que são as marcas que a gente tem aqui, com tudo isso que a gente veio fazendo desde quando a gente chegou. Acho que não tem um evento que fez isso acontecer. Obviamente, a pandemia exponenciou isso, mas se observar a gente trimestre a trimestre, a gente vinha crescendo a penetração no online. O que aconteceu agora, pós-pandemia, que virou mais online ainda o jogo, e vários consumidores que consumiam em vários outros locais também começaram a olhar para a gente, vieram experimentar e gostaram do que viram e nos deu a oportunidade de fazer a venda e prestar o serviço lá de entrega e assim, a gente está com um grande nível de satisfação, já tem retorno de novos clientes já nessa base, então a gente segue nessa toada, não tem a grande dúvida do mercado era se tinha a destruição de margem nisso, não tem destruição de margem, não tem cashback, a gente não usou nenhum artifício para fazer essa venda, o que teve foi uma migração do consumidor para cá por conta de tudo que a gente fez com essa companhia ao longo desse último ano que a gente está aqui. A próxima pergunta, da Daniela Bretthauer, de Eleven. Ela quer entender se a receita de serviços, que costuma ter uma margem muito boa, ela está num novo normal, ou se há alguma mudança estrutural nesse sentido, e também se a nossa inadimplência já deve voltar a patamares normalizados ou igual ao histórico ainda esse ano. Ok, eu vou responder a primeira parte, o Padilha responde a segunda. Boa tarde, Daniela, obrigado pela pergunta. A gente, com relação à venda de serviços, ela fica prejudicada pelo e-commerce. A gente acha que assim, venda de crediário no e-commerce com o crediário digital, a gente já está no caminho, a gente vai incrementar o crediário lá. A venda de serviço não é tão simples e ela não tem a mesma penetração que tem na loja física. Então, assim, agora, à medida que as lojas todas estão reabertas, a gente volta a transitar para aquele mesmo volume que a gente tinha previamente de venda de serviços. Então, isso impacta diretamente também na nossa margem. Então, tem uma tendência de melhora a gente voltando a adicionar a venda de serviços também. Eu vou passar para o Padilha para ele responder a segunda parte. Obrigado. Daniela, obrigado pela pergunta. E continuando um pouco do que eu já falei, houve uma forte recuperação dos pagamentos dos nossos clientes pós abertura das lojas. A gente, obviamente, não ficou esperando eles irem na loja para pagar. Nós, no início da pandemia, um pouco antes, já tínhamos vindo com o desenvolvimento de várias ações de digitalização. O projeto do CDC Digital é um projeto
já de alguns trimestres. A gente teve condição de lançar o CDC digital no mês de abril em forma de piloto, produziu uma carteira bastante interessante, e totalmente com clientes já nossos, quer dizer, a gente não atuou em mar aberto, né? Atuamos com os nossos clientes, estão inadimplência controlada. Aqueles clientes que não pagaram no mês de abril, no mês de maio, voltaram a pagar final de maio, junho. No mês de junho a gente bateu todos os... principalmente a gente faz a medição de várias formas, né, as 4 semanas principais de forma comparável. Quer dizer, o volume de pagamento no mês de junho bateu todos os volumes de recebimento nas semanas pré-Covid, janeiro, fevereiro e março. Então, isso continua sendo observado. O Calabró e o time novo daqui da área de cobrança já tinham digitalizado o processo de cobrança, várias iniciativas de cobrança, portais, replans, renegociação de planos, tudo aberto para o cliente possibilitar caber o pagamento dentro dessa nova realidade do cliente. Então, de certa forma, isso vem trazendo bastante retorno em termos de cobrança, em termos de recuperação de crédito. Nós já observamos que estamos entrando numa normalidade. A gente coloca no release o over 90, porque a gente sempre colocou, mas ele não é o único elemento, único indicador. Nós temos vários indicadores que mostram essa recuperação de forma bastante relevante. Em paralelo a isso, então, somando também a questão do CDC digital, a gente começa a voltar a fazer os volumes de contrato que estávamos fazendo no período pré-Covid. Isso aumenta a massa de carteira e dilui qualquer risco ainda que exista, que venha a existir, né? Dentro também de concessão, a nova área tem desenvolvido várias ferramentas de melhoria de análise de concessão. O Roberto mostrou aí que 90% é feito de forma automática, esse percentual vem subindo e todo mês colocamos novas tecnologias e novas formas de melhorar tanto a concessão quanto a cobrança. Então, por isso que a gente observa, a gente vinha falando isso para vocês, principalmente ao longo das reuniões de follow-on e mesmo depois, pré-Covid, follow-on, pós-pandemia, dizendo que essa é uma carteira que historicamente é resiliente. A gente ouvia isso do fundador, principalmente da Casa Bahia, onde é muito forte o crediário, é um instrumento de mais de 60 anos, desde que a empresa surgiu, né? Então, tudo isso somado deu segurança para a gente afirmar que o risco era baixo, e agora a gente só está comprovando através de números de que realmente ele é baixo. Então, por segurança, a gente manteve ainda um pouco acima, em termos percentuais, a provisão para devedores duvidosos da carteira, mas a gente não vê isso de forma bastante importante. Pelo contrário, a gente vê uma grande oportunidade do crediário ganhar mais relevância, mais penetração aí na venda das lojas e agora do online também. Próxima pergunta do Guilherme Assis, são duas. Como foram as vendas em julho e no Dia dos Pais? Então, um pouco de tendência. E também, eu acho que o Padilha já explicou muito, mas como está a política de provisionamento do crediário, se a gente espera aumentar alguma provisão, dado o possível impacto do fim do auxílio emergencial por parte do governo. Oi, Guilherme, obrigado pela pergunta. Bom, a venda de julho veio bem, Dia dos Pais também, a gente caminhou bem. Como eu disse, as vendas tanto no físico quanto no online seguem em uma boa trajetória. Acho que com relação à segunda pergunta, acho que o Padilha já endereçou, né, do comportamento do nosso crediário. Eu queria só, voltando um pouco da pergunta anterior do Thiago, parte também de tudo isso que aconteceu tudo aquilo que a gente vem fazendo no marketing com as nossas marcas e toda a inteligência de CRM aplicada nessa nossa base de 85 milhões de clientes, que era algo também que era pouco utilizado aqui na companhia. Então, hoje a gente já conta com vários cientistas de dados fazendo todos os analytics dessa base e extraindo dela todo o potencial
de consumo e relacionamento. Então, acho que ajuda a explicar um pouco também esse movimento crescente que a gente vem tendo no online. Próxima pergunta é do Andrew, do Morgan Stanley. Ele queria ter mais detalhes das mudanças que a gente tem feito e ainda em andamento sobre o onboarding de sellers no marketplace, por favor. Um pouco de perfil, de categoria. Oi, Andrew. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Assim, a gente estava com uma fila bastante grande de sellers, que a gente equaciona isso agora, daqui para frente, destravando o onboard, e a gente vai perseguir o onboard real-time daqui para o final do ano. Assim, a gente vai fazer um grande recheio de categorias aqui no nosso marketplace. Então, a gente já veio testando várias categorias, a gente sabe claramente quais são as categorias e quem são os sellers que fazem diferença, eventualmente, nos outros marketplaces postos aqui no mercado brasileiro. E a boa notícia é que a maior parte desses sellers estão aqui querendo entrar com a gente ou já estão entrando aqui com a gente. Então, o seller não tem fidelidade, né? O marketplace, na verdade, é um grande shopping e o seller quer ter onde tem um grande fluxo, onde tem marcas que tragam venda para eles, e a gente tem tudo isso aqui agora. Então, à medida que a gente vai melhorando o nível de serviço e assim, a gente é extremamente transparente nisso, a gente optou em fazer as várias correções prioritariamente no 1P, que era o que daria sustentação para a companhia, é o que trouxe esses resultados que a gente viu até aqui, e a gente chegou num nível bastante bom no 1P, tem bastante coisa ainda que a gente vai fazer, mas a gente está num nível de estabilidade e de qualidade bastante bom, e agora o time já, há algum tempo, já está mergulhado no nosso marketplace. Então, assim, não tem nada de tecnologia que exista hoje nos demais marketplaces do Brasil que a Via Varejo não vai ter daqui 1, 2 ou 3 trimestres. Então, assim, a tecnologia ela não é uma barreira, a gente está com um timaço aqui na Tech. Agora, em contrapartida, tem vários atributos que só a Via Varejo tem, e aí a gente vai potencializar esses atributos, potencializar o marketplace com esses atributos. Então, a maior parte da concorrência de marketplace não tem mais de 1.000 lojas com tamanho para também ser hub logístico também do marketplace. A maioria dos marketplaces não tem mais de 20.000 vendedores que estará a serviço de vender os itens de 3P aqui na Via Varejo. A maioria também não tem um crediário próprio com essa resiliência e essa história que esse crediário aqui também tem, que também estará a serviço do nosso marketplace. E a gente conta aqui com um grande número gigantesco de visitas, que também estará a serviço do marketplace, os mais de 15 milhões de usuários ativos, que no primeiro momento tudo isso impulsiona o marketplace, e no segundo momento tudo que o marketplace foi impulsionado impulsiona a Via Varejo com recorrência, que é o ganha-ganha gigante, e a forte possibilidade que a gente tem de ganhar aqui também com take rate, com prestação de serviço logístico, com várias outras coisas que estão por vir, que está no nosso radar. Também não tem, em boa parte dos marketplaces, um banco, como a gente vai ter aqui, totalmente impulsionado por esses mais de 80 milhões de clientes que a gente tem na nossa base. Então, assim, o que falta para a gente no marketplace é uma aceleração tecnológica ainda, que, de novo, não tem barreira, não tem nada que exista que a gente não consiga fazer aqui. Então, muitas coisas a gente está a 1 trimestre a entregar, outras a 12, outras no máximo 3 trimestres. Então, à medida que a gente vai evoluindo com essas entregas, a gente vai ganhando muita atração, não só no 1P, mas agora também no 3P. O nosso canhão de desenvolvimento está virado para o 3P nesse momento. Próxima pergunta é do Joseph, do JP Morgan. Ele quer saber qual tem sido a estratégia da companhia para atrair talentos em tecnologia e quais são os principais desafios e desenvolvimentos para os próximos 6 meses. Bom, eu escutei alguém perguntou isso para o Ellison ontem, então eu estou com a resposta fresquíssima aqui. Na verdade, eu acho que assim,
gente boa atrai gente boa. A gente está com um timaço já na tecnologia. O Ellison colocou já um baita time em vários níveis da nossa tecnologia. E aí é o seguinte, o pessoal de tecnologia é muito movido a desafio também, né? Então, acho que assim, o desafio de transformar a Via Varejo e o potencial que essa empresa tem, dado tudo que já aconteceu e tudo que está por acontecer, chama a atenção de muita gente de tecnologia, e a gente está vendo isso se traduzir no onboard de novas pessoas aqui na Via. Então, acho que a gente deu a destravada final que precisava quando a gente tomou a decisão ontem de abrir o processo para mais 300 pessoas officeless, totalmente remoto. Então, está sendo um sucesso gigante. Em 24 horas a gente já está tendo um êxito bastante grande, que conversa muito com o êxito que a gente vem tendo nos últimos meses. Então, assim, a jornada está bacana, o desafio é legal, tem muita gente querendo participar desse case e colocar a divisa aqui depois de que, olha, eu participei do maior case de transformação do mercado brasileiro. Então, acho que isso que está gerando aí bastante entusiasmo das pessoas irem fazer parte desse time. Eu não lembro se tinha mais alguma parte da pergunta, Gabriel. Para as próximas entregas, mais desenvolvimentos. Então, as próximas entregas estão muito ligado com aquele último slide da minha apresentação, que acho que aí tem muito a ver com os novos apps das outras marcas. A gente vai colocar muita inteligência na nossa gestão de pricing e na nossa gestão de estoques. Então, à medida que a gente tem esses 500 mini hubs, a gente põe muita inteligência para avançar o estoque de maneira coerente para esses mini hubs, para tornar mais barato a nossa movimentação logística e mais rápido e mais eficiente a nossa entrega. Tem muito aí de otimizar o offline com o online, então essa interligação a gente cada vez mais vai intensificar ela. É uma jornada, diria que quase que única aqui. A gente daqui a pouco não vai mais olhar de onde veio o cliente, já está começando a ficar difícil de olhar de onde veio o cliente, à medida que o vendedor lá na loja física está fazendo venda digital. E assim, toda a nossa estrutura aqui de back-office também, a gente segue fazendo várias entregas, que é transparente para todos os consumidores, mas agrega muito ganho de eficiência aqui no nosso negócio, e sem dúvida uma evolução gigantesca que está por acontecer aí no Bank, pós essa integração aí que teve com a gente e pós esse mergulho na nossa base de clientes. Esse é um pouco do que eu posso contar. Tem mais coisa, mas não dá para falar tudo aqui. A concorrência está ouvindo também. Próxima pergunta, Roberto, vem do Rubem, do Santander. Ele quer entender como a gente pode esperar, então, o comportamento das lojas físicas a partir aí do terceiro trimestre e para frente. Bom, Rubem, obrigado pela pergunta. Se eu entendi bem, é o comportamento de como é que a gente vai manejar as lojas, né? Se eu entendi, o nosso footprint de loja. Acho que assim, a força que a gente ganhou com o vendedor online, né, com o vendedor digital, mostrou para a gente que a gente tem a capacidade de migrar o consumidor de canal e até de loja física. Então, assim, todo varejista constantemente analisa seu footprint de lojas. Isso está no DNA de qualquer varejista que tem loja física. A gente vai seguir olhando para o nosso footprint de loja, mas sempre com alguns pilares importantes. A loja que se relaciona com o consumidor e faz venda e tem todo o relacionamento lá com o consumidor. A loja a serviço do last mile, então a entrega de last mile partindo a partir da loja, e a loja como ponto de click and collect para o consumidor comprando no online e indo lá retirar na loja, seja um P ou 3P. Então é essa composição
que vai definir a revisão do nosso footprint de loja, e a gente está, de maneira constante, avaliando isso, mas eu não consigo te antecipar nada agora. Só posso dizer que a gente vai seguir revendo o pipeline com esses pilares que eu acabei de dizer. Roberto, acho que tem um pouco de sinergia na pergunta. A Irma, da Goldman Sachs, perguntou se existem algumas eventuais oportunidades de compra de pontos, de concorrentes, dado que tem empresas aí que podem estar sofrendo na pandemia, e se isso seria de interesse para a Via Varejo. Oi, Irma, obrigado pela pergunta. Boa tarde. Acho que assim, primeiro a gente voltou para reativar o nosso plano de expansão de lojas. Então, olhando para esses 3 pilares que eu acabei de falar, que é a loja se relacionando com o consumidor, a loja serviço do Last Mile e a loja serviço do Retira Loja, a gente tem mapeado algumas praças do Brasil onde falta a gente fazer um complemento de lojas. Então, a gente vai seguir com o plano de expansão para essas praças onde a gente precisa cobrir. E, assim, a gente está sempre avaliando, a gente não está avaliando a compra de nenhum varejo, mas sim tem pontos de venda sobrando, e a gente está avaliando todos. Então, respondendo de maneira objetiva, sim, tem oportunidades aí, e a gente está avaliando essas oportunidades dentro de onde faz sentido a gente seguir com o nosso plano de expansão e melhor ocupação, olhando para esses 3 pilares. Próxima pergunta, Roberto, do Gustavo, do UBS. Ele quer saber se ainda existe potencial de melhora, né, upside para a margem bruta, para frente, e qual a nossa cabeça sobre programas de fidelidade, algo a ver com banco, alguma questão nesse sentido, cashback, por aí. Oi, Gustavo. Bom, a gente gosta de ganhar margem aqui, então a gente é inconformado com nossa margem, a gente sempre vai perseguir mais, então a gente está buscando ser mais eficiente em diversos processos aqui dentro. Como eu já disse, colocar muitos cientistas de dados para melhorar a qualidade das nossas decisões de pricing. Então, acho que tudo isso aí conversa com lucratividade. Não consigo te precisar aqui se tem ou não, ou quanto mais, mas a gente vai perseguir isso sempre. Com relação a programas de fidelidade e, assim, principalmente cashback, gente, sendo bem objetivo, cashback é um nome lindo para diminuir margem, rasgar margem e dar desconto em produto. Então, o resumo do que é um cashback é dar desconto. Então, assim, a gente não pensa em fazer isso, a gente não está com isso no radar. E, assim, se um dia a gente pensar, a gente tem uma vantagem aqui em fazer, porque a gente tem margem que comportaria fazer isso. Mas a gente acha que tem outros caminhos menos apelativos para a gente trazer cliente para a nossa base, e a gente vem mostrando isso. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos trimestres. Então, nesse momento aqui, não existe nenhum plano da empresa em partir para algo que deteriore sua margem e que promova descontos desmedidos, e a gente acredita ainda que faz sentido crescimento com consistência e com rentabilidade. Nós temos essa crença aqui. Próxima pergunta é do Pedro, da XP. Ele queria ouvir um pouco mais sobre o banco e como ele se encaixa no planejamento estratégico de longo prazo da Via Varejo. Oi, Pedro, obrigado pela pergunta. Sim, o banco se encaixa totalmente com estratégia de longo prazo da Via Varejo. Eu acho que, assim, num primeiro momento, é o banco, a Via Varejo gerando muito cliente para o banco, né, por conta de toda essa base que a gente tem. E no segundo momento, é o banco gerando muita recorrência para a Via Varejo, mas o banco vai ter uma vida própria, ele não vai depender da Via Varejo. A nossa expectativa é que o banco vire a carteira digital da classe C brasileira. Então, é isso que a gente está perseguindo aqui. A gente vai adicionar
um grande número de serviços para essa camada da sociedade. Eu diria que o que a gente tem hoje já é um diferencial gigante para essa camada, que muitas vezes nem conta bancária tem. Então, a gente vai perseguir ser a carteira digital da classe C brasileira, que conversa muito com toda a nossa história aqui e tudo que a gente já tem na Via Varejo, que a gente pode aportar no Bank, e na sequência o Bank aportar toda essa recorrência aqui para a Via Varejo e também ter uma vida aqui paralela, sendo toda o facilitador financeiro aí dos nossos clientes. Roberto, tem uma última pergunta aqui, que na verdade eu que tinha passado aqui do Bob, mais uma pergunta do Bob, é um tema bem legal. Como a gente vê o potencial do CDC digital para a companhia aí para o futuro? E depois, se você quiser fazer o encerramento, acho que a gente já pode encerrar. Legal, obrigado, Bob, pela segunda pergunta aqui, é fantástica. A gente vê uma avenida importantíssima. Acho que assim, tudo que a gente construiu e que a gente tem aqui no crediário, agora também é serviço do digital. A partir do pressuposto que 90% da nossa concessão de crédito já é nos nossos motores de crédito de maneira digital, a gente já chegou à conclusão que existe barreira nenhuma para a gente ter um crediário forte também no digital, e vira um diferencial fantástico para a companhia e um nível de serviço também inclusivo aí para os nossos consumidores que estão chegando aí para todos os consumidores que estão chegando no online e precisa de um meio de acesso que entendam eles melhor. Então a gente vai ver uma avenida importante aí de crescimento no crediário no online. Bom, queria aproveitar aqui, agradecer a todos pelo tempo aqui. Eu sei que a gente se excedeu um pouco, mas era um trimestre importante, com excelentes notícias, transformacional. A gente fez, acho que 3 anos em 3 meses aqui na Via Varejo. Então, acho que a mensagem que eu queria dar é o seguinte: a gente já está pronto para ir além de varejo. Então, a gente chegou aqui, a gente queria voltar a fazer varejo, depois fazer varejo com excelência e ir além de varejo. A gente está pronto já para ir além de varejo, o futuro está aberto aqui para nós e a gente vai seguir nessa execução com muito foco, muita transparência e muita consistência nas nossas entregas e seguiremos evoluindo a nossa Via Varejo. Muito obrigado a todos que participaram. Um grande abraço.